Olá galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre então matemática financeira, tudo bem? Matemática financeira, então nós vamos abordar aqui a porcentagem, juros simples e juros compostos. Vamos lá? Aqui a respeito de porcentagem primeiramente. Nós temos aqui uma calça que custa R$60 e está com 25% de desconto. Qual é o valor do desconto? Pessoal, existem algumas formas de você fazer a porcentagem de um determinado valor, que é que ele quer saber o desconto, não é? Então você vai fazer aqui o seguinte, 25% de alguma coisa, o que você faz? Você faz 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, fechou? E aí então você vai multiplicar pelo quê? Você vai multiplicar por 60, que é o valor que você quer descobrir. E aí então, basta você colocar um aqui embaixo, certo? E fazer 25 vezes 60 é 1.500. E depois você vai fazer o quê? 100 vezes 1 é 100, corta este zero com este zero, este zero com este zero. Então o valor será de 15, tudo bem? E então, em reais, será um valor do desconto, será de R$15. Você tem algumas opções. A primeira delas, então, é fazer dessa forma. A outra, você pode simplesmente calcular por regra de 3 também, se quiser. E você pode calcular de qual outra forma? Sempre que você tiver 25% de determinado valor, o que você faz? Você simplesmente divide ele por 4. Então aqui, se você fizer 60 dividido por 4, qual é o número que eu multiplico por 4 que chega mais próximo de 6? É 1. 1 vezes 4 é 4, 6 menos 4 é 2, abaixo é o 0. E aí então, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 20? É o 5. 5 vezes 4 é 20. E aí, acabou. Tudo bem? Então, o valor que nós vamos ter é de R$15 também. Beleza, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Pode mandar mensagem, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou estar à disposição. Agora nós vamos entrar no regime de juros simples. Pessoal, falou em juros simples, você precisa então memorizar, para facilitar os seus cálculos, né? Esta fórmula aqui, ó. Juros é igual então ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É claro que você pode fazer sem a fórmula também, né? Assim como foi mostrado na sala de aula, mas com a fórmula você consegue fazer mais rapidamente. Aqui então nós vamos ter esta fórmula que ela vai te ajudar a fazer os cálculos mais rápido. E aí então você vai ter um capital de R$2.000, uma taxa de 5%. Essa taxa de 5% você pode escrever ela sendo 5 sobre 100. Ou também 0,05. Tudo bem? E aí então o tempo, você vai ter que o tempo ele é de 2 meses. E aí então você precisa verificar se o seu tempo ele está de acordo com a sua taxa. Então nesse sentido você tem uma taxa de 5% ao mês e o seu tempo está em meses, então está tudo correto. Então os seus juros ele vai passar a ser então o que? O capital que é 2.000 vezes a taxa que é de 5%, então vai ser 5 dividido por 100 vezes o tempo que é então de 2 meses. Então seus juros ele vai ser 2.000 vezes 5, vai ser então 10.000. 10.000 vezes 2, então vai ser 20.000. 20.000, então agora, o que você tem? Você tem aqui uma multiplicação de fração, né? Você multiplicou os numeradores, só que os denominadores ainda não. Então você coloca uma aqui e uma aqui. Por quê? Você está multiplicando uma fração com um número. Então você precisa colocar esse 1 para ficar todos sendo frações. Então, 20.000 dividido por 100, olha só, corta esse zero com este zero com este outro zero, ficando então um juros de R$200. Muito fácil, não é? Então, esse aqui então é para você calcular o juros simples, beleza? Ou você simplesmente pode calcular de que forma? Você pode calcular
ele também para chegar no mesmo resultado, primeiro você calcula 5% de 2.000, que seria 100, só que daí então ele pede o quê? Juros simples sempre vai incidir em cima do quê? Em cima do mesmo capital. Então você vai ter que fazer o quê? Retira 5% de 2.000, multiplica por 2, encontra o mesmo resultado. Tudo bem? Então é outra forma que você pode fazer. Ou também você pode fazer pela fórmula que eu acabei de indicar. Beleza? Aqui agora, então, nós vamos para o regime de juros compostos. Já no regime de juros compostos, o que acontece? O regime de juros compostos é diferente do regime de juros simples, beleza? Precisa estar ciente disso. O que acontece? O regime de juros compostos vai fazer o quê? Vai incidir, então, em cima juros sobre juros. O que seria isso? Vamos fazer a seguinte suposição, que você pegue R$100 emprestado, né, de um amigo seu, certo? E ele fala que vai cobrar de você 10% durante 3 meses, tudo bem? Então, primeiro, o que você vai fazer? No primeiro mês, né, você vai ter que pagar, a sua dívida, ela vai ser, então, de R$100 mais os 10%, né, que seria, então, 100 dividido por 10, seria, então, 110, né? Então, no primeiro mês, a sua dívida, ela é de 110. No segundo mês, né, se for 3 meses, vai ser 110, vai ser 10% em cima de 110, que seria então 11, e aí então seria 110 mais 11 seria 121, certo? Então sua dívida ela passa a ser 121, aí depois mais 10% de 121, R$12,10, então já somaria com os outros 121. Então sua dívida ela vai aumentando. Existe essa possibilidade de fazer, ou você pode fazer pela fórmula dos juros compostos, que é então montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aí você tem então um capital que é de R$100, um tempo que é então de 2 meses e uma taxa que é de 20%, a qual ela pode ser escrita também, né? Aqui você precisa transformar, se você for utilizar a fórmula, você transformar fazendo 20 dividido por 100, que é igual a 0,2. Então você vai ter aqui o montante é igual ao capital, que é de 100, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,2, elevado ao tempo, que é 2. Então, montante vai ser 100 vezes 1 mais 0,2 é 1,2 elevado a 2. Então, montante é de 100 vezes 1,2 elevado a 2 é a mesma coisa que 1,2 vezes 1,2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então, aqui será 4. 2 mais 2, 4. E aqui 1. Aqui a vírgula andou uma casa e aqui andou uma casa. O total do resultado vai andar 2 casas. 1, 2. 1,44. Então, montante, 100 vezes 1,44. Quando eu multiplico o número com vírgula vezes 10, vezes 100, essa vírgula ela vai se deslocar de acordo com a quantidade de zero que você está multiplicando aqui. Olha só, se vai ser por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Se for por 2, se for por 100, né, nesse caso a vírgula vai deslocar 2 casas. Então aqui você vai ter um total 100 vezes 1,44, a vírgula vai deslocar 1, 2, passando a ser então 144, tudo bem? Esse seria então o valor do montante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Olha só, coloquei aqui o valor que ficou um pouquinho descoberto, mas acredito que deu pra pegar, né? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem como fazer também, pessoal, por um modo que eu gosto de falar, que é como se fosse uma tabelinha. Beleza? Olha só, como que seria esse modo? Vou mostrar aqui para vocês. Esse modo de tabelinha, ele é feito da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, então, você vai ter um valor, né,
do capital. Perdão, primeiro você vai ter o valor do primeiro mês, o valor do capital, da porcentagem, e o valor dos juros e aqui da dívida. Tudo bem? Então aqui você vai ter no primeiro mês, né? Será então, deixa eu colocar aqui primeiro mês, né? Deixa eu colocar aqui tempo, né? T de tempo. Então aqui no primeiro mês você vai ter um capital R$100, você pegou emprestado, a 20%. Então 20% de 100 é então o quê? 20. Então aqui será um juros de R$20, totalizando a sua dívida 120. Segundo mês agora. Agora o seu capital, então ele passa a ser 120. 20% de 120 é 24. E aí então o valor, 20% também, né? Perdão, coloquei aqui só no lugar errado aqui. E aqui a taxa, né? 20%, 20% ainda é a mesma porcentagem, né? Os juros é de 120, né? Ele fala que é 20%, então os juros 10% de 120 seria 12, 20% seria então 24. E aí então a sua dívida ela é de 144. Por quê? 120 mais 24, 144. Então você pode fazer dessa forma também. Fica a gosto do freguês. Pessoal, eu espero ter ajudado e até a próxima.